paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Glórias ao nome de Jesus. Jesus é maravilhoso. Sua bondade, sua graça, sua misericórdia, ela é manifestada na nossa vida. Assim como diz lá no princípio, havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Até um dia que Deus disse: haja luz. E através do Espírito Santo de Deus, houve luz. A voz poderosa de Deus, o Verbo manifesto, através da vontade divina e a operação bendita do Espírito Santo, trouxe luz aonde só existia trevas, aonde só havia escuridão, aonde só existia o nada. Ali era, no princípio, o extremo do nada. Mas do nada, Deus fez tudo. Do nada, Deus fez manifestar a sua grandeza. Do nada, Deus fez existir, trouxe à existência a sua glória. Ao ponto que o profeta disse: toda a terra está cheia da sua glória. Deus, o Senhor dos céus, do nada, Ele trouxe à existência a todas as coisas pelo seu poder, pelo poder da sua palavra e pelo poder do seu Espírito. Essa mesma trevas densa, essa mesma escuridão, essa mesma não existência, ela existiu na minha alma. Ela existiu na sua alma. Porque nós, sem Deus, nós somos nada. Sem Deus, o homem não é nada. Sem Deus, o homem, ele é um morto ambulante. A sua alma vive nas intensas trevas, na escuridão de não saber o que é a sua existência, de não saber, de não ter o conhecimento, a clareza, a mentalidade de Deus. Mas o Espírito Santo, ele paira sobre as trevas. E bendito é o ser, bendito é a pessoa, bem-aventurado é o homem, bem-aventurado é a mulher, quando esta voz soa sobre a vida dele: haja luz, e houve luz. Um dia Deus clareou, um dia esta voz soou para mim, que estava perdido, que não tinha conhecimento nenhum de Deus, que não sabia o que era Deus, que não sabia da salvação eterna,
que era um zombador, um escarnecedor. Mas Deus dirigiu essa palavra para a minha vida. Espírito, vai lá e leva a luz. E Deus iluminou a minha mente, clareou o meu coração. E a partir daí, Deus trouxe vida para o meu ser e para a minha existência. Sei que Ele fez isso em você também. Eu sei que Ele fez isso nos seus caminhos também. E a partir daí, irmãos, nós começamos a viver um novo momento de Deus na nossa vida, que é o momento da manifestação da glória de Deus. A glória de Deus se manifestou em nós. A glória de Deus se revelou em nós, em vasos de barro. Amém, meus queridos? E por isso só isso já é motivo para a gente ser imensamente grato. Motivo para a gente ser mais do que feliz. Éramos perdidos, pecadores, sem Deus, sem salvação, como diz o hino, um pobre, perdido pecador, sem Deus e sem Jesus, mas Jesus encontrou a nossa vida, e hoje eu posso cantar que eu sou feliz com esse Deus. Eu queria ler um texto da palavra de Deus, que está em São João 14, versículo 16, São João, capítulo 14, e o versículo 16, e depois nós vamos ler o 26, 14 e 16, que diz assim, está aí já? Eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês o outro Consolador, ou Conselheiro, para estar com vocês para sempre. Jesus promete o Espírito Santo. Eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês. Vocês vão receber um presente meu, um presente de Deus. O outro Consolador, um igual a mim, o outro Conselheiro, o outro Consolador. E Ele vai estar com vocês para sempre. No versículo 26 diz, mas o Conselheiro, o Consolador, Jesus continua dizendo, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, Ele ensinará a vocês todas as coisas, e fará vocês lembrarem de tudo que eu tenho dito. Eu quero falar sobre a pessoa do Espírito Santo e a sua obra, aquilo que ele faz. Antes de falar do Espírito Santo, eu quero falar o que não é o Espírito Santo. Então, o que não é o Espírito Santo? O Espírito Santo, ele não é um vento. Ele não é um vento que fica, indo para lá e para cá. O Espírito Santo não é um fluido, não é algo que flui, Não é uma onda.
O Espírito Santo não é uma energia. Se eu falar para o Jonas ali, ô Jonas, apaga a luz ali, o Jonas vai lá, vai apagar e a energia vai ser cortada e acabou, né? E se eu falar, ô Jonas, acende a luz, o Jonas vai lá, liga o botão, a energia vem e acende a luz. O Espírito Santo não é isso. O Espírito Santo, ele é uma pessoa. A pessoa do Espírito Santo. O outro Consolador, um igual a mim. É necessário que eu vá, disse Jesus, que se eu for, o outro Consolador ele não virá. Então Jesus, os discípulos estavam ali tristes porque tinham a companhia de Jesus, tinha Jesus como seu Consolador, como seu instrutor, como aquele que dirige, aquele que guia, aquele que orienta. Mas Jesus está falando o tempo todo que ele vai para o Pai, que ele vai embora, que ele vai ser entregue, que ele vai ser crucificado, que ele vai ser morto, que ele vai subir aos céus. Isso pesava na mente dos apóstolos, na mente dos discípulos. E Jesus diz: olha, eu não vou deixar vocês órfãos, eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu vou, mas vou enviar outro de mim. Eu vou enviar o outro Consolador, o Espírito da verdade, e ele vai ensinar a vocês todas as coisas. Ele vai ensinar, o conselheiro, ele vai estar com vocês para sempre. Vocês não vão estar abandonados, sozinhos, desamparados. Eu vou mandar o outro Consolador. Ele vai estar com vocês. A igreja não caminha sozinha. A igreja não caminha sem amparo, a igreja não caminha desorientada, a igreja não caminha sem direção, a igreja caminha na orientação, na direção do Espírito Santo de Deus. Deus é a nossa direção e o nosso orientador através do seu Santo Espírito, que é uma pessoa. Como que eu posso afirmar que o Espírito Santo é uma pessoa? O Espírito Santo é uma pessoa porque ele ensina. João 14, 26, leia aí. Vamos ler vários versículos, irmão, então rapidão. Quem puder já dá uma vozona aí na igreja e pode ler, tá? João 14, 26. Então o Espírito Santo, ele nos ensina. Eu aprendo com quem? Aprendo com o Espírito Santo. Ele me ensina. Atos 13, 2. Atos 13, 2. O Renan está bom de Bíblia aí, pode ser você também, Renan, não fica para trás não. Atos 13 e 2. Separem-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra a que eu os tenho chamado. Quem disse? O Espírito Santo disse.
Então o Espírito Santo, ele fala. O Espírito Santo, ele dirige. Separem para mim agora. Então a igreja de Deus, ela tem que viver na direção e na orientação do Espírito Santo. Atos 28, 25. E havendo discordância entre eles, começaram a ir embora. Mas antes que saíssem, Paulo dizia essas palavras: Bem falou o Espírito Santo aos pais de vocês, por meio do profeta Isaías, quando disse. Bem falou quem? Pode continuar a ler o próximo. Bem falou o Espírito Santo aos pais de vocês, por meio do profeta Isaías, quando disse: Vai este povo e diga, ouvindo vocês, ouvirão e de modo nenhum perceberão. Bem, vocês verão e de modo nenhum perceberão. Porque o coração deste povo está endurecido. Ouviram com os ouvidos tapados e fecharam os olhos para não acontecer que vejam com os olhos. Ouçam com os ouvidos, entendam com o coração e se convertam e sejam por mim curados. Então o Espírito Santo, ele ensina, o Espírito Santo ele fala, o Espírito Santo ele orienta, o Espírito Santo ele é uma pessoa e eu posso também entristecê-lo. Entristecê-lo. A gente pode entristecer o Espírito Santo, irmãos? Sim ou não? Efésios 4:30. Rapidinho. Culto de ensino hoje. Efésios 4:30. Não entristeçam o Espírito de Deus, a quais vocês foram selados para o dia da redenção. Então, o Espírito Santo é uma pessoa, ele fala, ele orienta, ele ensina, e eu, através das minhas atitudes, eu posso entristecê-lo. O Espírito Santo pode ser resistido. Hebreus capítulo 3, versículos 7 e 8. Vê aí, irmãos. Assim como diz o Espírito Santo, se hoje ouvires a sua voz, versículo 8, não endureçam o coração de vocês, como na rebelião durante o tempo da provação no deserto. Se hoje vocês ouvirdes o Espírito Santo, não endureçam o coração, não resistam a ele. Se o Espírito Santo falar com você, não se finja de surdo, ouça aquilo que o Espírito Santo fala contigo, aquilo que ele te orienta, aquilo que ele te dirige, aquilo que ele te guia, porque se você quiser, você pode resistir ao Espírito Santo. Então o Espírito Santo, meus irmãos, ele é uma pessoa, ele tem sentimentos, ele tem ciúmes de nós, está escrito. Não é esse ciúmes doentio que o cara vai lá, pega um carro e passa por cima da pessoa, não. É o zelo de Deus. Deus tem zelo por você. Quando Deus vê que você está indo por um caminho errado, por uma direção errada, os zelos de Deus, os zelos do Espírito Santo, Ele está lá cuidando de você. Não vem entrar aí não, meu filho, não entra por esse caminho não. Deus vai cuidar de você. Eu lembro uma vez, prestando serviço para uma pessoa, e essa pessoa pegou vários cheques meus, e Deus tocando no meu coração: sai fora desse camarada, sai fora desse camarada, esse camarada falador, e aquilo
coração fechado, e eu estou lá me envolvendo com ele, e daqui a pouco, não, Douglas, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, e eu entrando na lábia desse cidadão. Daqui a pouco ele pegou o cheque, foi dando cheque para a empresa dele lá, daqui a pouco quando eu fui ver, ele e eu estava todo enrolado. Aí eu levantei furioso, falei, vou lá cobrar ele. E Deus falando no meu coração, não vai. E eu estou indo, quando eu estou indo ali na Vila Lopes, um camarada vem e bate no meu carro. Aí eu cego para ir para cobrar o cidadão. E eu, não foi nada. O cara, não, vamos conversar. Eu falei, não, eu não quero conversar, eu quero resolver o outro problema. E ali, irmãos, era o Espírito Santo me dando freio. Mas eu não escutei o freio do Espírito Santo. E fui na casa do camarada. Quando cheguei lá na casa do camarada, ele falou assim, ó, é a primeira vez que você bate aqui na minha porta. Chamou o pai dele, chamou o irmão dele, levantaram lá a cintura com a arma e falou, some da minha porta, que se você bater aqui de novo, a conversa vai ser outra. E aí, irmãos, coloquei o rabinho entre as pernas e vazei. Mas devia ter ouvido a voz do Espírito. Quantas vezes os elos de Deus, os ciúmes do Espírito Santo, vêm sobre a sua vida para tentar te livrar, ou te livrar daquilo das armadilhas do diabo, das armadilhas do mundo, das armadilhas do inimigo. Então, diante disso, meus irmãos, a gente tem que ter uma vida de relacionamento com o Espírito Santo. Se o Espírito Santo é uma pessoa, eu tenho que me relacionar com Ele. Eu tenho que viver em comunhão com Ele. Eu tenho que ouvi-lo. Eu tenho que falar com Ele, porque vida de relacionamento é isso. Vida de relacionamento, você fala e você ouve. Namorava com a Rosilda e ela ligava para mim à noite, quando ela chegava do trabalho. Era 2 horas no telefone, irmãos. Eu não sei, se vocês perguntar o que vocês falavam, não sei. Mas era 2 horas, irmãos, no telefone. E naquela época era pulso, né? Cobrava o pulso, né? E ela ligava para o meu celular. Imagina só. Quando chegou a conta, a mãe dela queria que eu pagasse. E ficava ali naquela conversa, irmão, conversa, e depois, olha, eu tenho que trabalhar amanhã. Aí ela desliga, eu não, desliga você. Não, desliga, não, desliga você. Não, eu vou desligar, não, desliga você. Não, eu não, desliga você. E ficava nesse desliga mais 1 hora. Então, irmãos, e hoje isso ela tinha de 17 para 18, não vou falar a idade da Rosilda, né? Ela tinha de 17 para 18, e nesse vai e vem, já são 30 anos, irmãos, que a gente vive um relacionamento, e agora para completar, a gente está trabalhando junto, é 12 horas por dia, eu olhando para ela e ela olhando para mim, e não dá para desligar, e chega à noite a gente ainda tem conversa, ainda tem assunto. Deus tem assunto com você através do Espírito Santo, irmão. Se relacione com Ele, fale com Ele, peça orientação para Ele, Ele vos ensinará todas as coisas. Tenha Ele como seu amigo. Jesus disse para os seus discípulos, olha, eu não vos mais chamarei de servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas eu vou chamar vocês de amigo, porque tudo aquilo que eu faço, eu falo para vocês. Seja amigo do Espírito Santo, fale com Ele, converse com Ele, pare em silêncio para ouvi-lo.
Oh, aleluia, não é só ser matraca não, é pegar lá um momentinho seu, fica em silêncio e deixa o Espírito Santo falar com você, aleluia, tocar no seu coração, te orientar, te dar direção na vida. Se relacione com Ele. Só que para mim se relacionar com o Espírito Santo, eu preciso ter consciência da sua presença. Saber que o Espírito Santo está aqui. Saber que o Espírito Santo está com você. Como eu falei, o que não é o Espírito Santo não é um vento, não é uma energia, o Espírito Santo também não é um arrepio. Senti arrepiado aqui. Não. Você pode não estar sentindo nada. Mas você tem consciência de que Ele está lá com você. Versículo João 14, versículo 16 e 27. João 14, 16 e 17. E eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês o outro conselheiro, o outro consolador, para estar com vocês para sempre. Quando que o Espírito Santo está com você? Sempre, sempre Ele está na sua vida, sempre Ele está ao seu lado, sempre Ele está te ajudando, sempre Ele é o seu companheiro, seja momento bom, seja momento ruim, seja momento que você está lá embaixo, seja momento que você está lá em cima, seja quando você vai pecar ou não, o Espírito Santo está com você para sempre, é promessa de Jesus. Tenha consciência de que Ele está com você. O Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo, porque não o vê e nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará em vocês. O Espírito Santo está em nós, está em mim, está em você. Você já ouviu a voz do Espírito Santo? Levante a sua mão, você já ouviu? Você já ouviu Deus falar com você? Você já ouviu Deus tocar na sua vida, tocar no seu coração? Você está ouvindo agora, através da palavra de Deus. O Espírito Santo, Ele é presente, Ele está na sua vida. E o Espírito Santo, Ele é um presente de Deus para a igreja. João 14, 16, eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês. Olha que presente maravilhoso, irmãos. Quando a gente lê assim, olha, aquele que nem o seu próprio Filho poupou, não nos dará com Ele também, juntamente com Ele também, todas as coisas. Deus deu Jesus para nós, para morrer na cruz do Calvário, e Deus deu também o Espírito Santo da verdade, que trabalha e opera no nosso coração, no coração da igreja, na nossa vida. Deus não nos poupou de nada. Deus tem dado para nós o seu Espírito Santo. Se vocês que são ruins, se um filho de vocês pedirem um pão, vocês vão dar uma serpente. Se ele pedir um peixe, vocês vão dar um escorpião. Não, quanto mais o meu Pai vos dará o Espírito Santo. Deus deu para nós o Espírito Santo da verdade. O Espírito Santo,
o presente de Deus para a nossa vida. João 16, 7 e 8. Mas eu afirmo que é para o bem de vocês que eu vá, ou que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu os enviarei. Jesus está falando com quem, irmãos? Com os discípulos. Falando com os discípulos, está falando com a igreja. Está falando com você. Está falando comigo. Eu afirmo que é bom, que é para o bem de vocês, que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu enviarei. Aí quando ele enviar o Espírito Santo, olha o que o Espírito Santo faz na sua vida e na minha vida. Quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Irmão, sabe quem fica o tempo todo alertando nós que é pecado? Sabe quem fica te alertando o tempo todo que é pecado? Sabe quem fica lá o tempo todo, sinal vermelho. Irmão, se o Espírito Santo não trabalhar na nossa vida, a gente morre aonde? A gente morre em nós mesmos. Nós morremos nas nossas paixões. Nós morremos nos nossos pecados. Nós mesmos se matamos. Mas o Espírito Santo está em você, para não deixar você morrer, para não deixar você ir para a perdição, para não deixar você ir para a condenação. O Espírito Santo, ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Sabe quando a gente está assim, largadão, estamos largadão. Aí a gente lembra, rapaz, se eu ficar largadão, tem o céu e tem o inferno. Tem a justiça e tem o juízo. É o Espírito Santo trabalhando na sua vida e na minha vida. É Ele operando em você. É Ele trabalhando, não te deixando você se perder em você mesmo. A gente se perder nos nossos pecados. A gente se perder nas nossas iniquidades. O Espírito Santo, Ele é o nosso guia. 16:13. Mas quando o Espírito da verdade vier, Ele os guiará em toda a verdade. Já deu tempo aí, pastor? Não? Então, que misericórdia de mim. Mas quando o Espírito da verdade vier, Ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir, e anunciará a vocês o que está por vir. Irmão, que coisa gloriosa. A gente sabe de coisa que os sábios entendidos deste mundo não têm. Não sabe. Os caras estão lá brigando por terra rara, brigando por Groenlândia, brigando para fazer foguete da ré, brigando por tecnologia, brigando pela IA, para ver quem vai dominar a IA. E a gente sabe das coisas que estão por vir. Nós sabemos, irmãos, que Jesus Cristo vai vir, vai reinar, vai dominar.
e os reis da terra se curvarão diante dele. Ele é o Senhor, Ele é o Rei, porque o Espírito Santo revelou para nós coisas que ainda não aconteceram e coisas que está por vir. O Espírito Santo revelou para a sua igreja coisas que vão acontecer aqui na terra, coisas que vão acontecer no céu. O Espírito Santo revelou para nós que essa terra um dia vai ser destruída e Deus há de criar novos céus e nova terra, e esta convicção nós temos na nossa alma, entranhada no nosso ser, porque este Espírito nos revelou. Deus nos revelou as coisas que há de vir. Então, irmãos, pastor, quando der o tempo, o senhor dá o joinha, tá? Ou puxa na minha camiseta, porque eu não tenho paletó. Irmãos, a grandeza da revelação. Qual é a grandeza dessa revelação? Primeiro Coríntios, capítulo 2, versículo do 6, do 6 ao 10. Eu vou ler aqui, depois a gente vai destrinchando ele. Acharam aí? Entretanto, falamos de sabedoria entre os que já têm maturidade, mas não da sabedoria desta era ou dos poderosos. Preste bem atenção, irmãos, na leitura aí. Ou nos poderosos desta era, que estão sendo reduzidas a nada. Então, a sabedoria dos poderosos dessa era, elas estão sendo reduzidas a nada. Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do ministério, como é que está a tradução ali? Ministério, do ministério que estava oculto, a qual, mistério, não é isso? Mistério. Do mistério que estava oculto, a qual Deus preordenou. Então o que Paulo está falando? Paulo está falando de um mistério, de algo que não é revelado, que estava oculto, que Deus preordenou. Então é algo que Deus preordenou, Deus que fez, antes dos princípios da era, para a nossa glória. Então Paulo vai trazer uma revelação de um negócio que Deus, de um mistério que Deus criou, antes das eras, antes da fundação do mundo. E essa revelação que Paulo vai trazer é para a nossa glória, para a glória da igreja, para a glória do povo de Deus. É um presente, é uma glória para você. Nenhum dos poderosos dessa era entendeu. Então, Paulo está falando de um negócio, irmãos, que os sábios, os entendidos deste mundo, não sabem. Eles não entenderam. Pois se tivessem entendido, não tinham crucificado o Senhor da glória. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, nem mente imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Então tem um mistério aqui, tem uma revelação aqui, que Deus fez lá antes da fundação do mundo, que Deus preparou para nós, para nossa glória, mas Deus revelou a nós por meio do Espírito Santo. O Espírito sonda todas as coisas, mesmo as coisas mais profundas de Deus. O Espírito de Deus, ele
vai lá e sonda todas as coisas, Ele conhece todas as coisas mais profundas de Deus, o Espírito Santo conhece, e Ele trouxe de revelação para a igreja, para a nossa glória, aleluia. Pois quem conhece o pensamento do homem, a não ser o Espírito do homem? Então, quem conhece os seus pensamentos é o seu espírito. Tem coisa que nem seu marido sabe que você não fala para ele. Tem coisa que nem a sua mulher sabe que você não fala para ela. Mas o seu espírito conhece. Tem segredo, viu, irmã Rosângela? E ela olhou assim, é que ela tem também, pastor. Ela tem também. Ela fez assim, ó. Tem também. Já arrumei aquela intriga, agora vamos para a palavra. Onde é que eu estava, irmão, antes da intriga? Então, quem conhece o pensamento do homem, as coisas do homem, é o espírito do homem. Mas quem conhece, da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus, o Espírito Santo. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas recebemos o Espírito procedente de Deus, para entendermos as coisas que Deus tem nos dado gratuitamente. Oh, irmãos, o Espírito Santo da glória, que está em todo lugar, que penetra todas as coisas, que penetra na profundeza de Deus, pois Ele é o próprio Deus, pois Ele é a existência de Deus, a personificação de Deus, o executar de Deus, a ação de Deus, a operação de Deus. Ele que está em todo lugar, Ele veio a nós, e Ele traz as coisas de Deus para nós, e nos revela a grandeza, a majestade, o poder deste Deus grandioso. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas recebemos o Espírito procedente de Deus, para que entendamos todas as coisas gratuitamente. Versículo 14. Quem não tem o Espírito, não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhe parece loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Esses dias eu vi um camarada que é ateu, famoso aí da Plim Plim. Ele fazia parte daquele Porta dos Fundos, né? É Porta dos Fundos mesmo. E ele zombando, é um zombador de Deus, irmão. É um zombador da Bíblia, é um zombador da palavra de Deus, um escarnecedor, um murmurador. Só que ele é articuloso nas palavras, ele é articuloso no desenrolar da sua mente, ele é articuloso no falar contra Deus, no falar contra a Bíblia. E vai lá um monte de gente, e depois eu vou ler os comentários, né? Porque eu quero ver o que as pessoas falam. Nossa, como você é inteligente. Nossa, que sabedoria. Meu, por isso que eu sou seu fã. Por isso que eu gosto de você. Você sabe falar a verdade. E ele, no final, ele não conhece nada. Senta lá com a minha sogrinha, de 70 anos, 70 e quantos anos, Rosilda? 79? 79, não sabe ler muito, senta meia hora com ela, fala mais, fala muito, como diz o Tite, mas é meia hora falando de Deus, falando de Jesus, falando da revelação dos céus,
falando da glória de Deus. Ora, porque não são muitos os sábios e os estendidos deste mundo que compreendem as coisas de Deus, porque Deus escolheu as coisas loucas, as coisas vis deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu você e revelou para você a grandeza dele, a glória dele, a majestade dele, através do Espírito Santo que habita em você. Eu subirei ao Pai e enviarei outro Consolador, e ele virá a vocês e ensinará a vocês todas as coisas. Ele vai trazer revelações ocultas antes da fundação do mundo, que será manifestada em vocês para a glória de vocês. Disse o apóstolo Paulo, para a glória nossa. Deus revelou Jesus Cristo, Deus revelou a salvação, Deus revelou o seu poder através do Espírito Santo da glória. Aleluia. Se você pode aplaudir este Deus, o Espírito Santo, a sua majestade, a sua grandeza, aplauda, glorifique o Senhor, que Ele é Rei, Ele reina, Ele se manifestou a nós através do seu Espírito Santo. Glória, glória, glória ao nome de Jesus. Ter o Espírito Santo, irmãos, é ter a revelação das coisas espirituais. Pois o homem comum é loucura, mas nós temos o discernimento espiritual. E mais do que isso, Paulo vai dizer no versículo 16, que quem tem o Espírito, ele diz no versículo 15, mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Pois, quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Quem foi que conheceu a mente de Deus para que possa dizer o que ele tem que fazer, o que ele não tem que fazer? Não tem ninguém que possa instruir a Deus. Mas nós, porém, temos a mente de Cristo. Olha o que o Espírito Santo fez em você, irmão. Já vou encerrar já, tá? Eu pensei que ia ser outro tocador, que eu vi um tocador com barba e outro sem barba, mas ele é só uma pegadinha, né? Era só uma pegadinha. Então vem o barbudo mesmo. É o barbudo de 10 dedos, tá, irmão? Não é o de 9 dedos, não. O Espírito Santo te deu a mente de Cristo. Qual que é a mente de Cristo, irmão? Eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir. Oh, aleluia. Sabe o que nós estamos fazendo aqui nessa manhã? Servindo a este Deus, a mente de Cristo. Eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir. Mente de Cristo. A toalha estava lá, a bacia estava lá, os pés sujos estavam lá, os servos menores estavam lá, Pedro, Tiago, João, Filipe, Tomé, mas nenhum deles pegou a bacia, nenhum deles cingiu o lombo com a toalha, ninguém foi lavar o pé um do outro,
Mas o Senhor de todos, o Rei da Glória, pega a bacia, pega a toalha, bota os discípulos para sentar e sai lavando os pés dos seus discípulos um a um. O maior se tornou o menor de todos. Tenha a mente de Cristo, porque o Espírito Santo colocou essa mente em você. Sirva a igreja, sirva ao próximo, sirva a Deus. E esse que se tornou o menor de todos, o menor entre os profetas, e o menor entre os servos, aquele que desceu o mais profundo, Deus pegou ele e o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, a qual todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Oh, aleluia, 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 oh, aleluia, oh Espírito, 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 Espírito da glória, Espírito, alabaxerema, aleluia. Fica de pé para aplaudir, fica de pé para glorificar.